sejam todos bem-vindos à nossa aula de jogos de tabuleiro. Gente, jogo de tabuleiro é sensacional. Normalmente eles falam que esses jogos de tabuleiro, né, a gente pode trabalhar. Quais são os jogos que podem ser trabalhados? Nesse tabuleiro aqui, nós trabalhamos a dama e o xadrez. Nesse tabuleiro aqui, nós trabalhamos o jogo da velha. Esse aqui é a trilha e esse jogo aqui é o ludo. Então vocês podem comprar, tem um dominó, só que eu não coloquei o dominó aqui, que tem nesse kit, né? Eu comprei esse kit, muito bacana, tá? Só que eu não... E atrás também tem aqui pra gente poder jogar um jogo de xadrez. Eu não... O que aconteceu? Eu não coloquei o dominó porque a gente vai fazer uma aula específica só com dominó. Mas dominó desse aqui, desse jogo aqui, esse dominó aqui, tá vendo? Ele faz parte de jogo de tabuleiro. Mas eu quero fazer uma aula específica de dominó, porque a gente vai trabalhar os dominós também em relação a jogos pedagógicos. Jogos de tabuleiro são jogos milenares, são jogos históricos. Quem tiver mais curiosidade ainda, é muito interessante procurar saber. São jogos que eu estava pesquisando, grandes escolas tradicionais no mundo inteiro, na Europa, na América do Norte, na questão do Oriente, assim, Japão, China também. Todos eles trabalham dentro de escola, nos mosteiros, e é uma coisa milenar, porque são jogos de estratégias, são jogos que ajudam a desenvolver o aluno, o ser humano. Soldado usa muito jogos de estratégia, então a história desses jogos é muito bacana. Vamos começar a falar um pouco assim, quais são os objetivos desse jogo, o que ele pode fazer na aquisição, né, do conhecimento através dos jogos de xadrez. Você vai conhecer a importância, o respeito, regras, a função de regras dos jogos, ele estimula brincadeiras, a criar estratégias, estimula o estudo da matemática e o raciocínio lógico. Você já viu que tem muitos professores, aqui no Brasil também tem, né? Tem campeonatos, muitas escolas tradicionais aqui no Brasil, escolas públicas também, que em Brasília tem, que eles estimulam muito os jogos, principalmente o xadrez. Tem aulas de matemática que é só aula de xadrez. Promove situações, problemas desafiadoras, faz você conhecer, né, a estrutura textual, faz você trabalhar a questão da interpretação da mensagem que foi dada, pensamento rápido, que é o pensamento lógico. Então, assim, a gente não tem tanta essa cultura ainda dos jogos, como em outros países. Até uma questão assim, eu já vi escolas montar projetos de xadrez dentro de aulas de matemática e os pais ir lá perguntar por que não estava ensinando conta, mas assim, e estavam colocando o menino para jogar jogo de xadrez, né? E aí a escola tem que também, assim, quando vai fazer esse trabalho, a gente é acostumado muito com o tradicional, algumas escolas estão começando com construtivismo. Então, assim, tudo que a gente faz, né, principalmente dentro de uma escola, um consultório, a gente tem que explicar para o pai, porque a partir do momento que ele começa a entender por quê, o que vai trazer de benefício para o filho dele, qual é o objetivo, ele vai dar mais credibilidade para o seu trabalho, ele vai te respeitar como profissional. Então, você tem que mostrar para ele por quê. Tudo que você faz na sua vida, isso eu aprendi durante alguns anos com pais. Porque o conhecimento que eu sei, talvez o pai não saiba, e o conhecimento que ele saiba, talvez eu não saiba. Então, assim, é uma troca, né? Então, é muito importante para depois não ter uma má interpretação. Você está trabalhando algo e a pessoa não está entendendo por quê, ainda sai falando mal de você. Principalmente isso acontece dentro de consultório e escola, acontece muito. Então, o xadrez é o primeiro jogo, né, que eu vou falar para vocês, que é o xadrez. E o xadrez, ele é um jogo milenar. Tô pegando aqui as pecinhas para mostrar para vocês. O xadrez é um jogo milenar.
ao certo, assim, ninguém sabe quando o xadrez surgiu. Eu estudando, eu comecei a ver que os primeiros estudos relataram na Índia, né? Então, assim, o que vai ser interessante pra gente é o que vai ajudar o xadrez para nossos alunos, nossos filhos. Ele é um jogo de desempenho satisfatório, é uma partida de xadrez. Ele é um jogo igualitário, todo mundo é igual ali na hora que ele estiver jogando xadrez. Ele trabalha o quê? A preparação mental, técnica e física da pessoa. O xadrez ele proporciona criatividade, concentração, memorização, paciência, disciplina, a questão do respeito ao adversário, isso a gente vai para o lado da socialização, a questão de seguir regras, né? Tem que seguir. Aí depois a gente já vai para essa questão de trabalhar, viver em comunidade, viver em conjunto. Olha o tanto de coisas que a gente já falou, que o xadrez pode ajudar nossos filhos, pode ajudar nossos pacientes, pode ajudar nossos alunos dentro de sala de aula. É bem bacana, aquelas turmas muito tumultuadas, turma que dá muito trabalho em relação à disciplina, você criar projetos de jogos, principalmente para adolescente, que adolescente são muitos conflitos. Então, assim, o xadrez, nessa caixa aqui, eles recomendam que esses jogos sejam a partir dos 3 anos de idade, mas o xadrez, uma criança com 3 anos, ela não dá conta. Eu trabalho com um menino que ele tem, mas assim, o pai, né, gosta muito, participa de competições, e ele com 7 anos, vocês precisam ver, ele me dá um banho no xadrez, ele gosta muito, mas vai da idade. Aí você tem que ver toda a estrutura da criança. O xadrez ele proporciona, né, que essa questão da criatividade, que eu já falei. O xadrez, ele faz, o que ele gera na criança, né? Leva a criança a se avaliar diante de tudo da vida. Essa questão de como ele vai fazer essa estratégia, quais são as consequências, porque assim, se ele anda com a peça, ou ele perde ou ele ganha. Então aí já faz a pessoa refletir sobre consequência, causa e consequência dos atos, né, das atitudes. Isso a gente leva para a vida. A consciência de responsabilidade, e essa questão eu já falei de causa e efeito. O xadrez, como eu já falei também, é um esporte igualitário. Ele não tem discriminação de jogos, de sexo, de idade, condição social, raça. Eu achei muito bacana uma vez, quando eu fazia a pós-graduação, que eu falei para vocês no outro vídeo, eu trabalhei como voluntária, né, porque eu precisava fazer uma pesquisa num lar de idosos. Gente, extremamente, os idosos, né, eles adoram. Assim, claro que tem que ter a questão ainda cognitiva boa, né? E alguns, mesmo que ele não saiba, você vai desenvolvendo aquilo ali nele, de capacidade, para ele poder, sabe, se sentir quando ganha, realização, motivação. Então, assim, você pode trabalhar em penitenciárias, instituições de apoio a menor, que é muito legal, porque você vai trabalhar ali também, que é a questão que ele tem que ter regra, disciplina. Então ele é igualitário por quê? Porque todo mundo pode, deficiente, todo mundo, quando está sentado na mesa de xadrez é igual, tem todas as chances. Então vai determinar ali da questão da sua estratégia, do seu raciocínio, da sua concentração, da sua paciência, da sua técnica, que técnica, né, que você criou ali para poder jogar. E a experiência do xadrez nas escolas, vocês podem depois procurar na internet, tem várias pesquisas que as escolas que entraram com jogo de xadrez, né, com projetos, teve um desenvolvimento excelente já nessas habilidades que eu citei anteriormente. Então, assim, é um grande mérito. Principalmente nos alunos que eles tinham baixo rendimento escolar, que eles auxiliaram o quê, Paola? A gente já vai pensar um pouco da questão afetiva, comportamental. Sentimento de autoconfiança, que o aluno ele começou a descobrir que ele tinha algum talento, que ele podia ter um resultado positivo, que ele tinha uma oportunidade, que ele conseguia se destacar em algo. Isso é importante a gente sentir. E ele começou a se dedicar e ver que ele também nas disciplinas da escola ele poderia também ter resultados. Isso ajuda muito o xadrez a diminuir a ansiedade.
Gente, eu tenho 2 meninos que eu trabalho com eles xadrez e é a pedido deles. Eles têm TDAH, então a gente tem um trato. A gente tem, quando termina, são 60 minutos de aula, né? Então, faltando mais ou menos 15 minutos, 10 minutos, a gente faz pelo menos uma partida. São crianças pequenas e, assim, o comportamento deles dentro do atendimento, da aula de reforço, melhorou muito. E, assim, se tiver uma reclamação na escola, se tiver nota baixa, é cortado o jogo. Aí eles têm que... Então, assim, foi uma moeda de troca que eu consegui com esses meninos. Atenção, notas de matemática mudou muito, interpretação de texto, calma, ajuda muito, muito a questão da criança com TDAH, deficiente intelectual, dislexia, ele ajuda em si, né, o ser humano, então a contribuição, ela é muito boa. Então vamos falar um pouquinho agora a questão da matemática, né? Por que o xadrez ajuda tanto? Por que muitos professores colocam o xadrez como, né, dentro do currículo escolar para trabalhar em algumas séries, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio? Por quê? A criança, ela começa o xadrez faz isso com a criança, não é que ela quer, não, ele faz. Que ela começa a criar estratégias mentais capazes de apontar uma solução. Isso ajuda muito na hora da resolução de problemas na matemática. Mostra a questão, assim, ele começa a ser mais detalhista quando ele vai ler um problema, quando ele vai resolver uma conta. Ele começa a analisar mais, ele começa a ver além do que ele via antes nas contas. Ele começa a procurar respostas, soluções, né, caminhos para poder acertar. Então, isso ajuda muito cognitivamente. O xadrez, a gente trabalha muito na reabilitação cognitiva, muito mesmo. Então, assim, ele começa a ter aquele sentido. A disciplina, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ter concentração. Durante a partida ali, ele tem que controlar a pressão, o emocional, né? E além da pressão, essa pressão do tempo, porque tem um tempo, tem um reloginho que você liga. Esses meus alunos, a gente não faz isso, eles ainda, até pela questão que eles estão em relação ao TDAH, eu ainda não faço isso, porque mentalmente, emocionalmente é muito pesado para eles. Mas um jogo de partida de xadrez tem essa questão do tempo. O potencial do aluno, ele vai sempre querer ir além, porque tem o desafio, tem a competição, ele vai querer sempre estar ali, treinando mais e mais. Então, assim, quando tem uma derrota, o jogador, ele tenta montar novas estratégias e ele supera a derrota porque ele quer jogar de novo. Então, isso também é levado para dentro da sala de aula nas matérias. Ele tirou uma nota baixa, mas ali ele vai criar estratégias de estudos para poder ele, né, conseguir recuperar, melhorar o desempenho, o rendimento escolar. Então, isso traz esse sentimento. E a questão do autocontrole, o aluno ele tem mais lucidez, como eu falei. Ele sabe controlar mais a pressão e ele sabe onde direcionar melhor o encaminhamento do problema. Esses problemas não é só matemática, não. O português também, interpretação de texto. Eu tive muitos alunos que eles começaram a trazer respostas bem positivas, né, na parte do xadrez. Gente, então esse foi o xadrez. Eu não vou ensinar para vocês como joga, porque assim vocês podem procurar vídeos no YouTube, senão fica muito longo o vídeo, né? E não é esse o intuito, essa apresentação. Outro jogo, que é um jogo muito antigo, eu estava pesquisando sobre ele, que é esse jogo chama Trilha. O que acontece? Esse jogo, ele é milenar, ele era jogado muito pelos monges na Inglaterra. Eu estava lendo também que antigamente ele era usado por alguns países como estratégia de guerra, né? Aqui seria o castelo, né? O palácio, as colônias. Então era uma forma de fazer estratégias de defesa e de ataque. Isso há muitos anos. Esse jogo ele é relatado há 5.000 anos antes de Cristo. É excelente, é um jogo
que quem ganha é que quem consegue chegar aqui com menos peças. Bacana, meus meninos adoram esse jogo chamado Trilha. Ele trabalha atenção, concentração, muito parecido com o xadrez. Compreensão de regras, planejamento da ação, excelente. Esse aqui, menino com 4, 5 anos, você já pode começar, porque esses meninos hoje eles são muito adiantados, eles são muito estimulados, então eles conseguem realizar. E é muito bacana. Ele parece muito com o jogo da velha, até o Marcinho estava comentando aqui agora, parece muito com o jogo da velha. Essa exploração. É legal 2 participantes jogarem, né? Outro jogo que nós vamos falar um pouco. Orientação espacial. Esse jogo aqui da trilha, o menino que deu uma ideia, a gente estava brincando com ele como faz de conta, como se fosse um império antigo, com reis, jogo de gladiadores, nossa. Aí ele começa com as peças, trabalha socialização, antecipação, planejamento, raciocínio lógico, todos esses jogos, eles assim, esse favorecimento pedagógico tem muito os mesmos resultados. Outro jogo que nós vamos fazer, todos eles que eu falei, ainda vou falar agora, trabalha a questão do treinamento da memória, ok? O jogo da velha, que menino pequeno já começa, né? Na creche, ali no maternal, a criança já começa, é um jogo simples, ele é um jogo muito bacana. Paola, o que eu posso trabalhar com o jogo da velha? Mesma coisa, atenção, concentração, planejamento da ação, regras, estratégia, socialização, e todos esses jogos excelentes para a questão do treinamento da memória. Ele tem que ser jogado com 2 participantes. Ele é desses aqui, o jogo da velha é o jogo mais simples que tem de tabuleiro. O próximo jogo que eu vou falar para vocês é esse jogo aqui, que para mim ele ainda é um jogo novo, assim, para mim, mas ele existe há muitos anos, que é o Ludo. Ele favorece também essa questão: concentração, coordenação motora, visiomotora, relação espacial. É um jogo que ele é demorado, né? Mas é um jogo simples para jogar. Tem muita orientação de como jogar no YouTube. Excelente, gente. Esses jogos são excelentes para TDAH, para dislexia, criança que precisa de reabilitação cognitiva. Então, assim, são jogos antigos, né? Bem antigos, de tabuleiros, que você precisa percorrer do tabuleiro. Ok, então o jogo da velha também, vamos voltando um pouquinho aqui pro jogo da velha, ele organiza, né, uma variedade de elementos e ele tem uma finalidade, ele ajuda você a pensar de prováveis consequências, a questão da antecipação. Paola, o que é isso, pelo amor de Deus? Gente, criança com TDAH, que tem questão de impulsividade, eles não pensam, eles não têm essa questão de prever prováveis antecipações, eles agem depois que a bomba estoura. Então isso aí, o jogo ajuda muito eles preverem, trabalha muito nessa questão de tomar decisões, questão comportamental, é muito legal trabalhar o jogo da velha e também esses outros jogos de tabuleiro. O outro que a gente vai terminar agora é a dama. A dama é excelente, parece com um xadrez. E a dama, ele estimula, é um estimulador da inteligência, socialização, ele controla os impulsos, como os outros jogos, por isso que eu falo que são muito parecidos, né? Os benefícios, os objetivos são muito a aceitação das regras. Então, todos esses jogos são jogos baratos, não é caro. Esses jogos, esses tabuleiros vocês podem montar com papelão. Eu ganhei esses dias um que foi feito de EVA, tampinha de garrafa, tem de pano. Isso aí vai dar criatividade e vai ajudar muito na questão de crianças que têm problema de aprendizagem. Gente, essa foi a aula de jogos de tabuleiro. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me enviar.
Até a próxima aula.